Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de quarta-feira, momento hipertexto. Olha, a gente vai analisar com carinho alguns textos aqui da Palavra de Deus, e é muito interessante a gente notar algumas dicas que o próprio Deus nos dá para que possamos viver em união. Olha só, você já se colocou entre duas pessoas na tentativa de mediar uma situação? Isso pode acontecer dentro de casa, com a família, mas pode acontecer também entre amigos. Você já se colocou nessa situação onde dois amigos estão ali discutindo e você se coloca no meio para mediar ali, tentar amenizar, tentar organizar para que eles fiquem em paz e fiquem amigos? Muitas vezes acontece, eu creio que já aconteceu com vocês também. Convencer os outros a retrocederem de um equívoco é uma das coisas mais difíceis desse mundo. Quem já passou por essas experiências sabe que quando você chega, tenta convencer, irmão, amigo, você está errado e tudo mais, é uma das coisas mais difíceis de fazer. Às vezes o outro até já entendeu que errou, porém o orgulho não permite voltar atrás. O maior perigo dentro desse contexto é a questão do orgulho. Por mais que a gente tente, a gente mesmo, muitas vezes a gente sabe que a gente fez algo de errado e que a gente foi repreendido com respeito àquilo que a gente está errado, mas o orgulho dentro da gente, a gente não quer ceder para dizer que está errado. Mas isso é um perigo. E a gente temos que entender que devemos saber que a gente está errado e voltar atrás, começar a fazer as coisas corretas. Se você já passou por isso, sabe como é desafiador tentar mediar conflitos ou restabelecer a paz entre partes ofendidas. Essas experiências eu já passei também bastante e é complicado demais, porque às vezes nenhum cede e nenhum outro. A gente às vezes vai conversar com um e não, é ele que tem que vir, que tem que se organizar e tudo mais, e às vezes a outra parte faz a mesma coisa. Enquanto os dois não quebrar esse orgulho e não se chegarem próximo e conversar, infelizmente isso não vai acontecer, essa união não vai acontecer. Ambos os dois precisam quebrar esse orgulho e entender que erraram e que a união, a amizade e a união é a mais importante diante desse cenário que a gente vive. E é por isso que, para resolver o problema da humanidade pós-pecado, somente um seria capaz. A gente entende que quando o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, a gente ficamos longe de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 fala que o pecado ele causa uma separação entre o ser humano e Deus. Alguém precisaria vir para reconciliar a humanidade com Deus. E esse alguém é o nosso ser extraordinário chamado Jesus Cristo. Ele veio e ele se tornou mediador. Ele é aquele que chega no meio, ali onde está havendo as desavenças, ele chega e começa com carinho e com amor nos reconciliar com o Pai e com o nosso semelhante. Pare um pouco agora e pense se você tem aproveitado a intercessão dele por você junto a Deus, o Pai. A gente tem que entender uma coisa, Jesus Cristo ele está agora no santuário celestial, ele está intercedendo por mim e por você. Toda vez que o inimigo chega e acusa você diante do Pai, dizendo que você é pecador e tudo mais, Jesus Cristo vai lá e mostra as suas marcas do sacrifício que ele fez por cada um de nós, e ele nos reconcilia junto ao Pai. Ele nos torna justo. E essa justificação a gente devemos sim viver em obediência aos princípios da palavra de Deus, e ele nos torna justos diante do Pai. Então, Jesus ele nos reconciliou para com Deus. A gente precisamos sim fazer algo em respeito a isso. Em seguida, nós temos vários textos aqui, é interessante a gente notar que nesse contexto é apresentado também o contexto do sacerdote, do sumo sacerdote, aquele que ele fazia, ele ministrava diante de Deus, ali intercedia também pelo povo. E a gente vê que o nosso texto-chave fala justamente sobre isso, sobre Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, nosso mediador entre Deus e os homens, ele que se ofereceu por cada um de nós, e a morte de Cristo é que trouxe a paz para o universo todo, para todo aquele que crê. E uma das coisas que eu vou deixar bem clara para você nessa parte de quarta-feira é: quebre o orgulho do seu coração. A gente sabe que, olha, quando você se depara com um texto bíblico e você, peraí, tudo que eu vivi a minha infância toda, tudo que eu vivi o meu período todo, não estava de acordo com a palavra de Deus, então chegou a hora de você quebrar esse orgulho e praticar aquilo que a palavra de Deus
ensina para você? Eu mesmo vi muitas coisas. Por exemplo, com respeito ao sábado, eu não tinha o sábado como sendo um dia de guarda. Fui ensinado desde criança que o dia de guarda era o domingo. Mas quando me deparei com o texto bíblico, aí eu vi que, aí sim, ali estava a verdade de Deus, aqui estava a verdade na palavra de Deus. Então eu comecei a estudar e entendi que a palavra de Deus é dessa forma. Deixei o meu orgulho de lado e fui pelo estudo da Bíblia e hoje estou, para a honra e glória de Deus, vivendo os princípios da palavra de Deus. Eu convido vocês a orar nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, para que possamos quebrar o nosso orgulho, para que possamos viver uma vida junto com o Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.